Pesquisas, pesquisas, pessoal. Mais uma pesquisa tá começando a ter que se adaptar à realidade, pelo que eu tô entendendo aqui, né? O Bolsonaro teve um crescimento tão gigantesco nos últimos 2 meses, 1 mês e meio, né? Não sei o que aconteceu, parece até que a impressão até que a gente tem é que a eleição tá se aproximando e tá tendo que se adaptar, né? Mais ou menos como se a ficção tivesse que adaptar à realidade. Eu já falei várias vezes aqui pra vocês, eu não confio em pesquisa. Não porque eu sou um teórico da conspiração, não porque eu acho que é uma rede ultra organizada, não que eu duvide também que haja essa rede, mas não que eu acho que tem uma rede ultra organizada, né, destinada a ficar o tempo inteiro prejudicando. Eu acredito que as pesquisas simplesmente são ineficientes. E a gente tem um histórico quase certo de erros das pesquisas, né? A gente viu em 2018 que eles erraram de forma absurda. Há 15 dias do primeiro turno, o Datafolha soltou uma pesquisa falando que o Bolsonaro perdia para todo mundo no segundo turno. Então, se eles estavam errando há 15 dias das eleições, eles vão acertar agora, né? Há 6, 7, 5 meses? Não vão. É isso que eu penso. No entanto, e outra coisa, há diversas variáveis também que interferem no resultado de uma pesquisa, né? Porque nada justifica uma pesquisa, sei lá, mostrar o Lula com 50% dos votos e a outra mostrar Lula e Bolsonaro tecnicamente empatados dentro da margem de erro, ou com 6 pontos de diferença. Isso não existe, né? Você tá tendo essa disparidade de resultados. Obviamente, não é um método confiável de você prever uma eleição, tá? Eu vejo a aceitação popular, a forma como a população recebe aquele candidato de uma forma muito, muito mais eficaz do que pesquisas, tá? Eu sei que tem pesquisas que realmente, né, esse pessoal deve fazer na maldade, né? Eu sei que realmente tem pesquisas que estão interessadas em prejudicar certo candidato. Principalmente pesquisas que você for ver que um candidato está visitando o dono da pesquisa. Aí a gente tem que abrir o olho, né? Mas eu acho que no geral trata-se de incompetência e também um método meio que ultrapassado de você antecipar como será o resultado de uma eleição. No entanto, a gente precisa comentar porque realmente elas estão saindo e só esse fato delas terem que se adaptar à realidade é muito bom pra gente. Vamos lá. BTG Pactual. Cai a diferença entre Lula e o presidente Bolsonaro. Desde a última pesquisa feita pelo Instituto, Bolsonaro cresceu 3 pontos e o ex-presidente perdeu 2 na versão espontânea. Ou seja, diminuiu a distância em 5 pontos, né? E eles falam que a última pesquisa, né, dá a impressão que foi um ano atrás. Não, foi em março. A pesquisa foi em março, acredito, tem um mês, em torno de 30 dias. O Bolsonaro cresceu 5 pontos em 30 dias. Mas olha que o tanto que esse pessoal é incongruente. Olha o tanto de coisa que a gente tem que analisar. O Bolsonaro tá apanhando o tempo inteiro, não pararam de bater nele. Imprensa, mídia, meio acadêmico, né, cultura, artistas incentivando os jovens a tirar seu título, né, achando que os jovens vão ser idiotas de votar Na verdade, eles pensam que o jovem não tem memória, né? Que serão idiotas, não tem memória de investigar o que foram os governos petistas. Mas olha o tanto de variáveis. O Bolsonaro sendo moído, dizendo que ele é o mais rejeitado, e ele é sem dúvida o mais atacado pela esquerda, pelo sistema esquerdista, atacado pela elite do judiciário, atacado por artistas, né? Vão nos seus festivais lá, pedem pro público xingar o Bolsonaro. E mesmo assim ele tá crescendo? Mas o que é isso? Isso é inédito na história da política brasileira, né? E por isso que eu falo que a rua, pessoal, é uma forma muito mais eficaz de você medir a popularidade de um candidato. E é por isso que o Lula concorda comigo. E é justamente por isso que ele não sai na rua, né? Ninguém duvida mais de pesquisa eleitoral, ninguém desacredita mais pesquisa eleitoral do que o Lula. Se ele acreditasse que ele tá aí na frente desse jeito, né? Mesmo que fosse com esses 5 pontos só agora de liderança, ele estaria na rua abraçando o povo. Ele estaria, a gente sabe como ele era. Quem viveu a época petista lembra como o Lula era. Tudo era motivo para ir pra rua, abraçar o povo, né? A maioria das vezes naqueles comícios lá com militantes pagos, né? Principalmente já no fim do governo. Mas teve uma época assim que ele realmente era muito popular, né? Na época ele tava esbanjando nosso dinheiro para fazer as benesses. E agora a conta chegou, né? Tava só adiando a conta. Vamos dar uma lida aqui que eu quero trazer mais uns detalhes interessantes para vocês. Vamos lá. Pesquisa feita pelo Instituto FSB, a pedido do BTG Pactual, divulgado na segunda-feira, revelou que o presidente Bolsonaro alcança 30% das intenções de votos e Lula 36%. Nessa versão, a diferença entre os dois candidatos caiu para 6 pontos percentuais, né? Então, peraí, isso aqui foi 3 pontos, tá certo. Caiu para 6 pontos percentuais do levantamento anterior, divulgado em março. Era de 11 pontos percentuais, né?
Então, ou seja, a diferença caiu 5 pontos, né? Agora tá marcando apenas 6 pontos. Era de 11, caiu 5, agora tá marcando 6, né? Em um mês. Em um mês, e ele sendo atacado todo dia. Todo dia matéria. Ele não parou de ser atacado, né? O governo inteiro, convenhamos, não parou de ser atacado. Aí já é um cenário estimulado, quando o pesquisador apresenta o nome dos pré-candidatos, o petista tem 41%, enquanto o atual mandatário fica com 32%. Acho estranho, assim, no estimulado, o Lula crescer tanto, né? Mas, vamos lá. Outro erro que eu vi aqui, pessoal, que na minha opinião foi um erro muito grave, foi aqui do Estadão. Olha aqui, ó. Vantagem de Lula para Bolsonaro cai 5 pontos sem Moro na disputa. Peraí, mas a pesquisa é espontânea. A pesquisa é espontânea. E o Moro tá todo dia falando para continuarem colocando o nome dele na pesquisa. Ele tá todo dia falando. É que não quer que retire o nome dele na pesquisa, ou seja, pro eleitor de Moro que acompanha o Moro, ele ainda tá concorrendo. Ele ainda não é carta fora do baralho. Então, se a pesquisa é espontânea, a opção do nome do Moro estava aberta. Ou seja, as pessoas não deveriam deixar, os eleitores do Moro, né? Não deveriam ter deixado de votar no Moro para escolher o Bolsonaro. O que tá acontecendo aqui? Vocês estão me entendendo? Por que eu não confio em pesquisa? Porque tem tantas variáveis que esses métodos, por si só, eles são uma oportunidade muito grande para ter erro, né? Para ter equívoco o tempo inteiro. E a forma como eles estão tentando aproximar agora da realidade que a gente vê, o Bolsonaro sai no Nordeste, tá cheio de pessoa na rua. Sai no Centro-Oeste, tá cheio de pessoa na rua. Sai no Norte, no Sudeste, no Sul, todo lugar que o Bolsonaro vai, inclusive nos redutos petistas, né? Teoricamente, que eram antigos redutos petistas, Bolsonaro enche a rua de pessoas, de apoiadores. E aquilo ali são só os apoiadores, né? Que se dispuseram, só aquela massa mais, né? Digamos assim, mais hardcore, assim, não um núcleo mesmo de apoiadores. E você vê as motocicletas lotadas de pessoas. Né, os encontros dele, onde ele vai encontrar com o pessoal lotado de pessoas, os eventos, né, onde ele tá lotado de pessoas, de apoiadores, né? Ainda tem aqueles apoiadores que não são tão, não são tão, digamos assim, dedicados, né? Porque tem muita gente que apoia o Bolsonaro, mas não sai de casa, tem mais, ou tem outra coisa pra fazer, tem compromisso, né? Ah, queria ter ido, tal. Não vai. Agora tem gente que abre mão de tudo pra ir, né? E esses são os que aparecem lá. Mas tem muita gente que não tem, que não pode, né? Às vezes é dia de semana, mas tá apoiando o Bolsonaro do mesmo jeito. Ou seja, você pode pegar aquele pessoal que vai ali e multiplicar por 10. Esses são os apoiadores dele, né? Só naquela região. Então ele tem esse tanto de pessoas e o pessoal falando que ele tá atrás nas pesquisas. E arrebentam ele todo dia, mas mesmo assim ele continua crescendo nas pesquisas. Então não tem como eu confiar nessa pesquisa, tá, pessoal? E não sou só eu, o Lula também não confia. Então estamos aqui, mais uma vez, registrando isso. Acho que a gente vai registrar muito crescimento do Bolsonaro aí, isso de que ele é o mais rejeitado. É uma conversa fiada, principalmente quando as pessoas começarem a lembrar o que foi de verdade os governos petistas, né? Porque se teve sofrimento para a população brasileira, foi naquilo ali. E a gente paga a conta até hoje. A verdade é essa, a gente paga a conta até hoje. É isso, meus amigos. Obrigado a quem acompanhou. E, mais uma vez, estou aqui para falar do nosso curso, né? A gente sabe que, da mesma forma que a verdade é censurada através de algumas pesquisas, nós também seremos censurados através dos poderosos que estão incomodados com as verdades que a gente fala, né? Então, por isso, aí o Gustavo Gayer, a gente criou um curso para vocês. O e-book está aqui embaixo, o link na descrição. Ou você pode clicar aqui nesse izinho para você baixar o nosso e-book, tem um valor bem simbólico, e ele vai te ensinar a ser um propagador da verdade. Vai trazer toda a experiência que a gente adquiriu nos últimos anos, fazendo vídeos, escrevendo textos, né, fazendo análises políticas, e a gente vai começar a mostrar isso para vocês, para você começar a se preparar para espalhar a verdade, porque quando a gente for derrubado tem que ter mais pessoas para entrar no nosso lugar. Então é isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe, comente e baixe o e-book que está aí na descrição. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.